Então, boa noite, galera. Hoje é o nosso 10º encontro, né? Hoje, dia 25/11 aí de 2021. Somos o coletivo aí Programação Sem Pantin. A gente está hoje no 10º encontro e esse 10º encontro a gente está focando. Isso aqui é o nosso canal, né, no YouTube. Então, se você clicar aqui em playlists, né, a gente está nesse momento fazendo juntos. Deixa eu me tirar um pouquinho da tela. A gente está fazendo junto essa trilha aqui, ó. Trilha JavaScript básico, beleza? Então, a ideia é que a gente faça junto. E agora, nesse momento, a gente vai dar uma reforçada nas aulas 7 e 8, que vai falar sobre operadores JavaScript, beleza? Então, esse encontro 10, ele vai estar mais ou menos por aqui, ó, no futuro. E a gente também vai fazer hoje o exercício 6, mas o exercício 6 é só para quem... A gente vai fazer só para quem veio hoje. E aí depois eu vou gravar sozinho, né? Então, como é que funciona? A gente toda quinta-feira se encontra aqui no Getter. Hoje quem está aqui, ó, é o André, o Evidente, né? E o Bruno. Dá um alô aí, galera. E aí? Dale, boa. Então, a gente se encontrou hoje, veio o André e o Bruno. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer agora, e a gente vai deixar gravada essa parte, um, um quiz no Kahoot. A gente vai primeiro fazer uma, uma passagem, né? E fazer uma revisão de tudo que foi dado nessa aula 7 e 8. E logo depois vai ter um quiz dentro do próprio Kahoot. E aí depois a gente para o vídeo e a gente vai fazer junto aqui o exercício 6, tá bom? E aí é isso, vamos nessa. Se você quiser participar, entra aí no nosso Discord, o link tá aqui, ó, no canal. Se você entrar no canal aqui, lá em cima aqui, ó, tá o link do Discord, beleza? Aí você pode falar com a gente e tal e começar a entrar aqui no Getter com a gente toda quinta-feira, beleza? Então vamos indo agora para o Kahoot. O André e o Bruno já entraram aqui, eu passei o PIN para eles, desse, e a gente vai iniciar aqui, beleza? Então vamos nessa, começar essa revisão aí. Então, a aula 7 e 8, né? Operadores. Então, de início, é mais realmente uma revisão, né? Então, lembrando que os operadores mais falados aí nessas aulas 7 e 8 foram esses, né? Os operadores aritméticos, operadores de atribuição, operadores relacionais, lógicos e o operador ternário. Então a gente vai falar um pouquinho deles aqui, para depois a gente fazer o nosso quiz, beleza? Então, seguindo aqui, relembrando aí os operadores aritméticos, né? A gente consegue fazer operações entre números, né? Com os operadores, né? Mais, menos, asterisco, barra para divisão, porcentagem para resto, e isso aqui é potência, né? Então isso aqui seria 5 elevado a 2. Então aqui ele já está mostrando, isso aqui inclusive é um print do próprio curso do Guanabara, né? Já coloquei aqui, então seria isso, né? Se a gente tem uma operação lá que é 5 mais 2, ela vai trazer 7 igual como na matemática normal. Então 5 menos 2, 3, 5 vezes 2, asterisco, 10, 5 dividido por 2, 2,5. O resto, isso aqui é o resto da divisão, lembrando, né, que é 5 dividido por 2, dá, no caso dá 2, e aí sobra 1. Então, isso aqui é o resto. E aqui, 2 asteriscos seria a potência, né? Então, 5 elevado a 2, que é 5 vezes 5, vai dar 25. Isso é mais uma revisão. Se vocês quiserem falar qualquer coisa, vocês podem interromper para a gente discutir, beleza, galera? Então, vou até deixar aqui full screen. Vamos passar para o próximo. Então, ainda sobre operadores aritméticos, é importante a gente lembrar da precedência, né? E a precedência com é mesmo. Então, a gente tem primeiro, quando ele tiver uma operação matemática um pouco grande, né, um pouco mais fora do... Esse aqui seria, no caso anterior, era bem simples, né? 5 mais 2, 5 vezes 2. Mas a gente pode ir aninhando várias expressões. Então, nesse alinhamento é bom a gente estar sempre de olho na precedência. E a precedência nada mais é que o que é que ele vai primeiro fazer. Então, se tiver uma conta muito grande que tiver todos esses operadores, ele vai fazer primeiro o que tiver entre parênteses, depois vai fazer as potências, depois ele vai fazer operações, aí no caso, na sequência independente da ordem, de multiplicação, divisão e resto, e por final, depois que ele fizer tudo isso, aí sim ele vai fazer operações de soma e subtração,
beleza? Então aqui é mais para a gente relembrar isso aqui. Então, passando aqui para o próximo, que é operadores de atribuição, né? Então, existe a atribuição simples, né? Que é simplesmente a gente usar o operador igual. Então, se a gente usar o operador igual e colocar ao lado dele uma operação aritmética, ele vai primeiro resolver a operação aritmética para atribuir o valor à variável. Então, nesse caso aqui, o A vai receber o 8. O B vai receber a operação aritmética no caso, A é 8, então vai ser 8 dividido por 5, qual vai ser o resto, né? Então, o resto disso aqui é 3. E assim por diante. Ó. O C, variável C vai receber 5 vezes 3 elevado a 2. Então, já tem aqui o próprio Guanabara marca aqui para dizer, ó, lembra que a potência ela é feita antes, ela é feita primeiro do que a multiplicação. Então, primeiro vai se resolver isso aqui, para depois fazer a multiplicação, que essa conta aqui no caso daria 45, então a variável C receberia 45. E assim por diante. Então, mais uma vez aqui, ó, 10 menos A, que é 8 dividido por 2. Então, primeiro ele vai resolver isso aqui. Então, 8 dividido por 2 é 4, 10 menos 4, 6. Beleza? Então, se ele fizesse primeiro 10 menos 8, já ia dar diferente. Se eu quisesse isso, aí eu teria que colocar entre parênteses aqui. Beleza? Então, aqui mais uma outra, ó, 6 vezes 2 dividido por D. Ou seja, esses dois aqui são de mesma precedência. Tá na mesma família, né, que é resto, multiplicação e divisão. Porém, como eles estão na mesma família aqui, né, no mesmo nível, então ele vai fazer da esquerda para a direita, normalmente. Então, primeiro ele vai fazer 6 vezes 2, que é 12, né? E depois 12 dividido por D. O que é D? É 6. 12 por 6, 2. E assim por diante, beleza? Então, aqui também é a mesma história. Aqui a gente tem um porcentagem, né, que é o resto, e o divisão. Então, esses são feitos primeiros. Como esses dois são da mesma família, então esse vai ser feito primeiro, da esquerda para a direita. Então, o resto entre a divisão de B, que é 3, por E, que é 2, 3 dividido por 2, então deve restar 1, né? Aí, beleza, vai ficar 1 aqui. E aí, 4 dividido por E é 2. 4 dividido por E é 2. Beleza, 1 mais 2, 3. Beleza? Isso é a forma de Então, a gente está fazendo a revisão de atribuição simples, que é só igual, e ainda de precedência. Está fazendo as duas coisas ao mesmo tempo aqui nesse slide, beleza? Então, simplesmente eu quero atribuir um valor a uma variável, eu uso o igual sozinho. Beleza? Então, seguindo aqui, a gente tem aqui a autoatribuição. Então, o que é a autoatribuição? Eu posso dizer, aqui ele está declarando a variável 3, né, n, né, no caso, que recebe 3, e na linha abaixo está dizendo, ó, n vai receber n mais 4. Então, o que é isso? Eu estou dizendo que agora a n vai mudar. A variável que era 3 antes vai receber ela mesma, que é 3, mais 4. E assim por diante. A gente pode sempre atribuir a mesma variável a ela mesma e adicionar algum valor, alguma operação qualquer. Então, a gente pode fazer isso, que a gente pode, depois que a gente atribui, né, a gente declara uma variável e dá um valor a ela, a gente pode, a qualquer momento, né, no JavaScript, se ela não for uma constante, a gente pode reatribuir outros valores. E aí você pode atribuir a própria variável. Isso aqui é para a gente lembrar que a gente pode dizer que ó, n vai receber o que tem em n nesse momento, que é 3, mais 4. Então aqui seria 7, por exemplo. E assim por diante. É só para lembrar que a gente pode fazer isso. Isso seria como se fosse uma autoatribuição. Eu estou atribuindo a mesma variável a ela, tipo, ao mesmo valor dela, só que acrescido de alguma coisa, alguma operação. Pode ser subtração, divisão e assim por diante. Aqui, por exemplo, eu quero atribuir a n, que seria 3, né? Se no caso estivesse logo aqui abaixo, seria 3 elevado a 2. Beleza? Então, seguindo aqui a revisão. Então, a gente pode simplificar isso que a gente acabou de falar. Então, a gente pode, em vez de falar n mais 4, a gente pode dizer que ó, n é mais igual a 4. Então, isso é uma forma de simplificar essa autoatribuição. Então, a gente está dizendo aqui, ó, n recebe o que tem n agora, menos 5. Então, eu posso dizer já n menos igual a 5. Isso é mais para a gente se acostumar
que a gente vai começar a ver muito isso aqui agora. Então, quando vocês verem uma variável e tiver algum operador e depois uma atribuição, é porque você está justamente atribuindo a ela o mesmo valor e a operação e aquele valor do lado. Então, se n aqui é 3, isso aqui é 3 mais 4, por exemplo. Isso aqui é a mesma coisa disso, isso é a mesma coisa disso e assim por diante. Beleza? Então, seguindo aqui, a gente também tem um incremento, né? Então, como a gente pode incrementar? Incrementar é sempre aumentar um, e decrementar é diminuir um. Então, a gente poderia declarar a variável 5 aqui, então x vai ser igual a x mais 1. Então, eu estou adicionando um valor. Aí eu posso também justamente usar o que a gente acabou de ver, x é mais igual a 1. E a mesma coisa aqui para subtração. Mas para incremento e decremento, que é só a soma ou a subtração de apenas uma unidade, a gente também tem um outro operador, que é o mais e o menos. Então a gente já existe isso. Então, se vocês começarem a ver esse tipo de variável, com tipo a variável mais ou menos, é para vocês já saberem que é ela mesmo mais um ou ela mesmo menos um. Então, existe essa forma simplificada e existe essa forma mais simplificada ainda. Então, principalmente quando a gente for ver laço de repetição, a gente vai usar muito isso, porque fica muito mais simples de escrever. Então, vamos começar a se acostumar aqui quando a gente vê uma variável mais ou uma variável menos, quer dizer que ou ela está atribuindo apenas mais uma unidade ou diminuindo apenas menos uma unidade. Beleza? Então, vamos seguir aqui. Aqui os operadores relacionais, né, que a gente vai usar muito. Então, maior que. Então, é uma coisa que eu tinha muita dificuldade, né, de saber qual é o maior, qual é o menor. Inclusive o Guanabara dá um toque lá, né, ele dá uma dica que para ele foi melhor. Para mim, eu já faço diferente. Eu faço assim, se a parte maior se começa com a parte maior aberta, é porque é maior. Se começa com a parte menor do lado esquerdo, né, é menor. Eu sempre olho assim. Então, se está grande aqui do lado esquerdo, é maior. Se está pequeno, é menor. É assim que eu gravei, assim, na verdade, desde o ensino médio, eu acho que eu gravei dessa forma. Então, hoje, meu cérebro tá setado para ver dessa forma, assim. Maior, aí menor, tá ligado? Então, beleza, aqui maior que, menor que, maior ou igual, menor ou igual, que é sempre lembrando, né? Se a gente for fazer a comparação, né? Fazer a relação, né? Usar o operador relacional, tem que usar dois iguais. Inclusive, eu acabei de gravar o exercício 5 agora, e aí, sem querer, eu usei um igual só, começou a dar erro, e depois que eu percebi. Então, sempre quando for fazer a relação, né? Isso aqui é igual a isso, tem que usar sempre dois iguais. Ou a gente vai estar dizendo para o JavaScript que a gente quer atribuir. E aí a gente vai estar usando o operador de atribuição e não relacional. Beleza? E aqui é o diferente de, então, exclamação igual. Beleza? Aqui é um testezinho, né? Então, se você jogar no console log agora, tipo, 5 é maior que 2? 5 é maior que 2. Então, ele vai retornar o true. Então, todas tudo que a gente vai fazer, né, com a operação relacional, a gente vai retornar um valor booleano. Beleza? Ou true ou false. Então, 7 é menor que 4? Não. Falso. 8 é maior ou igual a 8? Então é true. E assim por diante. 9 é menor ou igual a 7? Não, não é. Então falso. E assim por diante. Então, 5 é igual a 5? É. 4 é diferente de 4? Não. 4 é igual a 4. Então isso aqui é um teste lógico falso. 4 não é diferente de 4. 4 é exatamente igual. Então ele vai dar falso aqui. Beleza? Então seguindo aqui. Que a gente também já tinha falado em outros momentos, né? Que o JavaScript, caramba, eu que não queria passar, e eu não sei se eu posso voltar. Deixa eu ver se eu consigo. Eu acho que eu não consigo. Mas ali era só para lembrar que o igual, igual, né? A gente vai
vai testar. Vou até abrir aqui rapidamente para vocês. Tá aqui, rapidão, para a gente já testar exatamente o que a gente acabou de ver agora. Então, quando a gente diz que 7 é igual a 7, beleza, é true. Só que se eu falar que 7 é igual a string 7, ele tende que é true também. Então, só para a gente ter em mente que se a gente quiser testar além do valor o tipo, então a gente teria que dizer 7 é igual a 7, e aí ele vai dar falso, porque ele até é igual de certa forma, mas o tipo é diferente. Então esse teste já vai ser falso. Então muita gente já começou a usar sempre com 3. E quando vai negar, exclamação, igual, em vez de só assim. Beleza? Então é só para vocês lembrarem que igual ele vai testar o valor e igual ele vai testar valor e tipo. Isso aqui é do tipo number, isso aqui é do tipo string. Então, isso aqui vai retornar falso para a gente, beleza? Falando aqui de operadores lógicos, né, eles fazem alguns testes aqui ó, com os operadores de negação, conjunção e disjunção. Né? Isso aqui seria não, né? O ou não, o e, né? E o ou. Então, quando ele já mostra aqui também, eu peguei tudo isso eu estou pegando do curso do Guanabara e colocando aqui para a gente revisar. Então, ele já faz alguns testes e já mostra aqui para a gente qual seria o resultado. Né? A gente pode até testar junto, inclusive, para ver se faz sentido isso. Vamos lá, rapidamente, só para a gente. Então, por exemplo, aqui. Então, true ou true, se eu falar true e true, ele retorna true. O que quer dizer isso? Eu estou dizendo, ó, eu aceito que, como é que dizer? Eu só quero que se isso aqui e isso aqui for verdade. Então, o e vai fazer isso. Tipo, são duas expressões que as duas precisam ser iguais para ela retornar true. Então, se eu botar true e false, fazer esse teste lógico, né? Ele vai dar falso, porque ele está achando que, ó, eu quero que esses dois sejam verdadeiros, mas como um deles é falso, então vai retornar falso. Agora, se eu usasse o ou nesse caso, ele ia dar certo. Por quê? Porque é um ou outro. Então, ó, para mim, tanto faz se de um lado é true ou do lado é false. Eu quero um ou outro. Então, aí nesse caso, ele retorna true. Beleza? Mas para a gente lembrar. E aí ele também faz o teste aqui com negação, né? Se eu dizer aqui diferente de true, aí vai tornar false. E diferente de false, vai retornar true. Beleza? É só para a gente lembrar. No futuro, a gente vai fazer alguns exercícios hoje sobre isso, mas é só para a gente lembrar aí que o e, né, é uma conjunção, então, tipo, quando a gente for testar, os dois têm que ser verdadeiro para ele aceitar. E o ou, ele vai dizer que ou um ou outro. Tanto faz. Beleza? Então, seguindo aqui, também tem precedência, né, operadores lógicos, então ele vai sempre começar por operadores aritméticos. Então, se tiver algum operador aritmético antes de fazer a comparação, ele vai primeiro fazer as somas, subtrações e etc. Toda a parte aritmética é feita primeiro, né? Depois que é feito primeiro isso, então ele vai começar a fazer os relacionais, né? Esse aqui é maior que aquele, esse aqui é maior ou igual àquele, aí é depois que ele resolver todas as contas. Depois que ele resolver as contas, aí ele vai, que isso aqui vai ser por ordem de aparição, né? Tanto faz, né? A ordem de aparição das comparações. E aí depois, na sequência, vem primeiro a negação. Isso caso seja, né, uma expressão muito grande. Então, primeiro ele vai fazer a negação, depois ele vai fazer a conjunção e depois a disjunção, né? Depois, ou seja, a negação primeiro, o e primeiro, né? Isso e isso, e depois isso ou isso. Beleza? Só para a gente relembrar. Isso aqui a gente não precisa gravar, né? Só para a gente lembrar que existe uma precedência quando a gente
passar por esse problema, entre aspas, né? A gente pode pesquisar no Google, enfim. Ou nas nossas anotações, que seria o melhor, né? E aqui, relembrando o operador ternário, né? Então, como é que ele funciona? O operador ternário, ele vem primeiro um teste, né? Um teste lógico. E aí existe como se fosse uma pergunta, né? Esse teste lógico é verdadeiro? Se for verdadeiro, então ele vai retornar essa parte aqui da estrutura. Logo depois, a gente dá um dos pontos e vai dizer o que a gente vai retornar se for falso. Então, é mais ou menos para a gente ler desta forma aqui, tipo, o teste é verdadeiro? Se positivo, por exemplo aqui, né? Então, ó, média é maior ou igual a 7. Então, vamos supor que a média aqui deu 6, por exemplo. Então, média, se fosse 6, né? Ó, média maior ou igual a 7, aí vamos pular que eu botei que era 6, né? Então, ele vai dizer que não, falso. Então, se positivo, retorna string aprovado. Então, ia retornar esse aprovado aqui. Se não, vai retornar string reprovado. Então, só para ficar mais fácil de entender, por exemplo, então eu posso dizer aqui que média recebe 7. Beleza? Vou botar o let aqui, né? Beleza, a gente temos uma média. Então, eu quero dizer que, quero testar agora. Então, se média for maior ou igual a 7, então eu quero que você me retorne a string aprovado. Se não, me retorne a string reprovado. Ou seja, ele já fez o teste para mim aqui porque média é 7, beleza? Então, o que aconteceria se eu agora mudasse a média para... Vou reatribuir, né, o valor à variável que já existe. Estou dizendo agora que a média foi 4. Então, quando eu fizer esse teste agora, diminuir aqui um pouquinho. Se fizer esse teste agora, ele vai trazer reprovado, porque ele está fazendo esse teste. Então, ó, o teste é média é maior ou igual a 7? Não. Média é menor, é 4. Então, se positivo, retorna aprovado, mas não foi, foi negativo. Então, retorne reprovado. E aí ele vai retornar para quem chamou ele, né? Vai retornar reprovado. Então, por exemplo, eu poderia dizer, criar uma variável aqui, result, né? Ou, sei lá, resultado, por exemplo. E guardar nessa variável essa operação. Então, resultado recebe essa operação. E aí, quando eu der um Enter e for atrás de resultado, vai estar reprovado. É mais ou menos para a gente relembrar aí como funciona o operador ternário. Sempre assim, existe um teste a ser feito, né? Aí dependendo se tem, ou seja, tem que ser sempre alguma coisa que vai retornar true ou false. Se ele for true, vai retornar esse valor qualquer que a gente colocar aqui. Se ele for false, vai retornar o valor depois dos 2 pontos. Sempre assim. Então a gente pode já... Pode falar. Aí dessa forma que tu fez aí, de tipo, criando uma variável para resultado já com a operação ternária. Sim. Se a média for alterada, ele automaticamente já muda o resultado, né? Nesse caso não, porque eu já atribuí na hora. Nesse caso não, sabe? Por exemplo, a média agora está 4, certo? Certo. Então ele está como reprovado. Se eu vou alterar a média para... Foi muito boa essa tua pergunta. A média para 10, quando eu for E fazer der esse um teste... resultado. Se eu fizer o teste, ele vai dar aprovado, certo? Só que na hora que eu atribuir essa variável, nessa A hora, média era. logo acima, a média era 4. Então, o que acontece? Se eu botar resultado agora, ele está reprovado. Então, foi bom tu perguntar isso, que é para a gente lembrar da sequência, né? Os algoritmos, não importa qual a linguagem, eles vão seguir a sequência de cima para baixo. Então, no momento em que eu guardei na memória dessa variável essa lógica aqui, né? A média era 4. Então, se eu quiser alterar esse resultado, eu vou ter que tipo, reatribuir a ele
depois de eu ter alterado a média para 10, né? Aí agora eu posso fazer de novo o teste, beleza? Aí agora ele vai estar aprovado, Agora sim. entendeu? Mas foi bom, muito boa a pergunta. É justamente isso. Sempre lembrar que, como eu estou guardando o valor, ele só vai alterar quando eu for lá e mudar, entendeu? Mas assim, o teste, sempre que eu fizer o teste novamente, ele vai estar bem certinho, de acordo com o valor da média, por exemplo, entendeu? É sempre assim, sempre tentar entender qual o valor que tem naquele momento e qual o teste que você está fazendo no momento. Tu vai começar a perceber mais isso quando a gente fizer mais exercícios. Mas, por exemplo, eu só guardaria esse valor em resultado na hora de mostrar o resultado, saca? Então ele teria, sei lá, teria lá no final. E a média, né? Então vamos supor que tivesse algum algoritmo que fosse mudar a média do aluno, foi para recuperação. Aí seria alguma coisa assim. Vamos ver como é que tá a média agora. Vamos fazer o seguinte: média tá 5. Recebeu 5 aqui. Beleza? Aí tá lá no meu programa. é, o- a pessoa foi lá no sistema e o sistema retornou isso aqui para ela. Resultado aprovado. Aí ela vai lá falar com o professor, não sei o que, professor, não, vou fazer um trabalho valendo 2 pontos na média, por exemplo. Aí beleza, aí o professor ia fazer lá, ele ia ganhar os 2 pontos, ali ia, sei lá, no sistema, aí o sistema ia ter uma função que ia fazer isso aqui dentro do aluno X, né? Ia fazer média mais igual a 2, por exemplo, sabe? Mas, e aí quando fosse atualizar, né, ou seja, atualizou a variável, quando fosse atualizar o sistema ia fazer de novo isso aqui. E aí quando ele fizesse isso aqui de novo, aí no site lá, né, aparecia para o cara aprovado. Entendeu? Ou seja, ele estava reprovado antes, só que aí ele resolveu, ganhou 2 pontos na média, o sistema incrementou mais 2, ou seja, o que é isso aqui? A média era 5 e eu quero média mais 2, ou seja, 5 mais 2, aí veio para 7, e aí o site fez de novo uma reatribuição aqui para o resultado, aí veio aprovado, e aí o cara passou de ano. Mais ou menos essa ideia, beleza? Deu para entender? Ou ficou muito confuso? Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Pronto, esse seria o ternário. E beleza, a gente vai começar o quiz. Simbora. Boa. Exatamente. Então, se eu tenho o número 99 e logo depois eu incremento ele, mais é mais um. Então, 99 mais um, 100. Exatamente. Vamos nessa. Beleza, é isso aí. Então, eu tenho 14. Na linha 2, eu tiro esse valor. Então, se eu der um console log, ele vai estar 13, né? Porque na linha 2 eu já alterei essa variável com o operador, né? De decremento. Show de bola, galera. Simbora. Boa, boa. É isso aí. Precedência, né? Primeiro vem divisão, para depois vir a subtração. Ou seja, 8 dividido por 2, 4. 4 menos 4, 0. Isso aí. Simbora. Beleza, é isso aí. Então, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo no 1, vai receber agora 20 dividido por 2. 20 dividido por 2, 10. Beleza? Seria a mesma coisa de eu botar num é igual a num dividido num dividido por 2. Exatamente. Simbora.
E é isso. Então, se eu der um console log, né? Botar 5 é maior que 2? Não. Então é falso. Simbora. Boa. Que a gente discutiu há pouco tempo atrás, né? Então, é igual com 2 iguais, né? Igual a um string. Nesse caso é porque ele faz a conversão. Então, beleza, tá certíssimo. Vamos seguir aqui. Boa. E é isso, né? Aqui com 3 iguais, ele vai fazer a comparação do valor e do tipo. Isso aqui é um nome, isso aqui é um string, e aí realmente não vai rolar. Vai dar falso mesmo. Boa. O teste que a gente fez aqui foi 4 é diferente de 2? É. Então, beleza. Então, é true. Esses dois próximos agora que a gente vai fazer vai ser um pouco complicadinho. Eu queria complicar mesmo, mas aí relaxa, só pra gente discutir depois. Eu até botei mais tempo neles, beleza? Então, vão sem plantinho, para depois a gente discutir eles. Vamos lá. Beleza, esse aí é chatinho. Outro também vai ser chatinho, mas vamos discutir pra gente fixar aí. Então, o que é que rolou? Tô gravando na variável cidade natal uma string, né? Recife com R maiúsculo. E tô criando uma nova variável, né, com o nome cidade atual, com uma string Olinda, com O maiúsculo. Então, o que é que eu estou guardando na variável se mudou? Eu estou gravando um operador ternário, beleza? Então, operador ternário, como é que ele é? Primeiro ele tem um teste. Se esse teste retornar true, ele traz exatamente o que tiver depois da interrogação. Se esse teste retornar false, ele retorna o que tem depois dos dois pontos. Então, o que eu botei aqui? Cidade natal é diferente de cidade atual? Sim. Recife, essa string Recife é diferente dessa string Olinda. Então, nesse caso, retorne true. Então, esse valor booleano vai ser guardado nessa variável, true. Quando eu der o console.log no número 5, aí ele vai printar na tela true, no console no caso, beleza? Alguma dúvida nesse? Quer que eu explique um pouco mais alguma coisa nesse caso? Não. De boa aí, Bruno? Eu tenho dúvida não, entendi. Só que eu só ia perguntar se, tipo, no true e no false teria que ficar entre aspas, assim, Pronto. tá Quando ligado? ele não tiver entre aspas, ele é o valor booleano puro mesmo. Se ele tivesse entre aspas, aí ele seria uma string normal. Beleza? Então, só existem dois valores booleanos. É o true e o false, sem nenhuma aspa, sem nada. Beleza? Tanto que Ah, ele fica...
Só se ele fosse atribuir outro nome, né? Que não fosse true ou false, teria que ser IASP. Aqui foi mais para. Eu sei que eu compliquei um pouquinho, mas é só para dizer a vocês que a gente pode colocar depois da interrogação qualquer coisa aqui e qualquer coisa aqui. Aí eu estou exatamente aqui dizendo que eu quero retornar, se esse teste for verdade, eu quero que retornar um valor booleano, true. E se esse teste for falso, eu quero que ele retorne um valor booleano falso. Por exemplo, eu poderia ter aqui, no lugar desse true, eu poderia ter olá. E no valor do falso, eu poderia ter o número 2, por exemplo. Então, se fosse desse jeito, se aqui tivesse olá string e o número 2 number, então eu ia fazer o teste. Cidade natal é diferente de cidade atual? É diferente. Aí ele ia retornar olá. Se fosse Recife, Recife aqui igualzinho, aí ia ser cidade natal é diferente de cidade atual? Aí um exemplo, né? Se fosse iguais os dois. Né? Não, Recife é igual a Recife. Aí beleza. Então se Recife é igual a Recife, então isso aqui vai dar false. Porque ele está perguntando, o teste é diferente? Por isso que eu sei que esse negócio de true e false é meio dá um nó na cabeça. Mas com o tempo a gente vai pegando. Então, tipo, Recife é diferente de Recife? Não. Então, ele é falso. Se ele é falso, ele vai pegar o valor que tiver depois dos dois pontos. Aí aqui teria o número 2, por exemplo. Aí ele ia guardar nessa variável o valor 2. Beleza? Eu posso colocar qualquer coisa depois da interrogação e qualquer coisa depois dos dois pontos. Aí é sempre assim, é um teste, aí eu tenho uma interrogação, né, fazendo uma pergunta, isso aqui é verdadeiro? Se for verdadeiro, traga isso. Se for falso, traga o que tiver depois de dois pontos. Poderia ser qualquer coisa. Se eu colocasse um true entre aspas, aí ele ia retornar um valor de string. Como eu estou botando true mesmo, um valor booleano, então ele vai trazer um valor booleano. Se eu fizesse aqui console.log type of se mudou, ele ia trazer um valor booleano para mim. Beleza? Vamos seguindo, a gente vai fazer também exercícios sobre isso. Aí vai fixar um pouco melhor. O outro vai ser o último, né, para a gente terminar. Ele também é um ternário, só que ele é bem maior e ele tem algumas operações. Eu vou ter até 2 minutos. Aí relaxa, é só para a gente discutir também e ver como que a gente pode ir juntando todos os operadores e fazer uma coisa muito mais complexa, sabe? Vamos lá para o próximo. Aí relaxem aí. Qualquer coisa é só vocês marcarem qualquer coisa aí e a gente vai discutir depois, beleza? Vamos nessa. Vamos pro último. Aí, o Bruno passou, André. Beleza, vamos lá discutir aqui para a gente fechar e para a gente fazer os exercícios. Então, como é que é esse algoritmo aqui, né? A gente cria uma variável aqui, func, que recebe um valor string aqui, kelvis. Na linha 2, eu estou criando outra variável, horas trabalhadas, que recebe um valor number, 11. Na linha 3, almoço, igual a 1, ou seja, é um valor number também. O dia está recebendo um valor string, segunda-feira. E aí, o res vai receber um operador ternário.
Aí qual a minha dica? Caso algum dia, algum lugar, vocês tenham que fazer algum teste, muita coisa que vocês vão ver mais na frente, de tipo, então, sei lá, o iFood está liberando 200 bolsas para quem quiser fazer um curso de, sei lá, de JavaScript e vai ganhar certificado, por exemplo. Aí, geralmente, para eles fazerem um pente fino, eles fazem alguns exercíciozinhos desses, por exemplo. Então, o bizu que eu dou é, como esses valores já estão é, declarados, eu nem preciso olhar para eles de primeira, eu já vou logo para o que me interessa. Então, de certa forma, aqui o que me interessa é a linha 5, porque quando eu for olhar, aqui é que eu vou tentar fazer a atribuição de valores, tá ligado? Porque eu não preciso muito ler agora isso aqui. Isso aqui está aqui, eu consigo ver a qualquer momento. Então, eu vou logo correr para onde eu vou ter que fazer as atribuições, né, na minha mente. Então, aí, toda vez que vocês verem uma interrogação sempre, vai ser isso. Se ela não tiver, né, entre aspas, claro, né, que é uma string, quando tiver uma interrogação, já bate de cara assim, ei, velho, interrogação é operador ternário. Então ele deve ter um 2 pontos. Aí, ó, eita, tem 2 pontos. Beleza, já estou ligado que é um operador ternário, estou ligado que é um operador ternário. Ele tem um teste. Se esse teste for verdadeiro, ele pega o que tiver logo após a interrogação. E se o teste for falso, ele pega logo após os 2 pontos. Show de bola. Então já corri aqui para o 5. Aí ele faz aqui o teste. Então vou fechar. Por enquanto eu quero só saber essa parte aqui todinha antes da interrogação. Quero saber se esse teste é verdadeiro ou falso. Então, eu vou focar nessa parte aqui. Beleza. Horas trabalhadas é 11. Então, isso aqui vira 11, certo? Almoço é 1. Isso aqui é 1. Então, naquele lance de ordem de precedência, né? Primeiro, operadores aritméticos. Eu não posso dizer. Ele não vai comparar se almoço é maior que 8. Ele vai primeiro resolver o que for matemático, sempre. Então, beleza. Então, horas trabalhadas menos almoço. Ou seja, 11 menos 1, 10. Beleza. Então, aqui eu já matei. Aqui, tudo isso aqui é um 10. 10. E é massa dar uma olhada para a interrogação até para ajudar você a lembrar que é um teste. 10 é maior que 8? 10 é maior que 8. Então se é verdadeiro, então ele vai pegar logo isso aqui. Fechou. Então isso aqui eu não quero nem olhar mais. Isso aqui já não me interessa, eu já esqueço, vou nem olhar mais para isso aqui. Então eu já sei que res recebe, fez hora extra. Então a partir desse momento eu paro de olhar para tudo e só fico lembrando que res vai receber essa string aqui. Então depois que eu fiz toda essa lógica, eu já vou parar de olhar para tudo isso aqui e para ficar mais simples na minha cabeça, só vou fazer esse link aqui. Ó. Res recebe hora extra. Res recebe fez hora extra. Fechou. Matei isso aqui, aí eu venho para cá. Console.log eu sei que é para imprimir na tela. Então ele está aí, beleza. Vou tentar lembrar o que é que ele está fazendo aqui. Ele está usando o crase. O crase é o template string, que a gente pode colocar valor de texto e quando eu quiser referenciar uma variável ou fazer uma operação lógica, uma operação aritmética, seja o que for, que não seja uma string, aí eu vou botar dentro do placeholder, né, que é dólar, né, cifrão, abre e fecha chaves. Então, beleza. Como eu falei a vocês, eu não preciso ficar olhando para isso aqui toda hora. Eu já sei que res fez hora extra. Aí eu só vou montar o quebra-cabeça agora. Aí dia, segunda-feira. Na segunda-feira, o funcionário func é Kelvis. O funcionário Kelvis, res. O que é res? Res fez hora extra. Então, na segunda-feira, o funcionário Kelvis, aí res, fez hora extra. Aí chorou. Aí eu vou ver as opções que tem lá. Aí beleza, na segunda-feira o funcionário Kelvis fez hora extra. Aí beleza, aí eu marcaria lá. Show de bola? Vocês querem falar alguma coisa, fazer alguma pergunta? Um show de bola. Meu vacilo foi que eu li a partir do almoço, tá ligado? Almoço menos maior que 8. Aí eu considerei que não, que era negativo. Não, de boa. E sempre assim, ó, sempre lembrando, é sempre bom tu lembrar que quando tu vê um operador relacional,
Isso aqui ele vai tentar retornar, todo operador relacional, né? Toda operação relacional vai retornar um valor true ou false. Então, se fosse nessa sua lógica, aí seria assim: almoço é maior que 8. Aí vamos supor, almoço é 1. 1 é maior que 8? Não, é false. Beleza. Aí ele ia ficar false. Aí ia ser estranho se ele fizesse 11 menos false. Tá ligado? Então, talvez até pensando nessa lógica, tu ia até começar a matar. Peraí, pô, como é que eu posso ter 11 menos false? Ah, lembrei, eu tenho que fazer primeiro as contas para depois fazer uma, uma operação relacional. Então, eu não posso relacionar almoço igual a 8 se daqui a pouco ele vai ter uma operação de subtração. Então, primeiro eu resolvo o que é matemática, né, o que é aritmético. Aí 11 menos 1, 10. 10 é 10 a maior que 8? É, então fez hora extra. Beleza? Total, eu pulei mesmo horas trabalhadas e só vi o almoço, tá ligado? Não, mas meu irmão, Aí, isso é normal demais, pô. Eu tava é, fazendo hoje isso aqui, eu tava me enrolando. Eu passei umas 2 horas fazendo esse exercício hoje, hoje mais cedo. É normal, mas assim, tipo, isso só vem com a prática. Então tem duas coisas. Existe a prática e existe a gente lembrar que existe isso. Então, tipo, a partir de agora, eu acho que, tipo, quando tu for esquecer o que é operador ternário, tu vai pesquisar no Google rapidinho, tu vai relembrar fácil. E essa é a ideia, tá ligado? A ideia não tem como não tem como o programador gravar tudo. Na verdade, ele não grava quase nada. Mas o que ele grava é, eu consigo fazer tudo o que eu quiser com programação. E aí, com o tempo, você vai guardando esses nomes, vai, eita, peraí, isso aqui, interrogação e dois pontos é ternário, né? Aí bota lá, JavaScript operador ternário. Aí voltou, tal, beleza. Ah, tá, primeiro ele faz um teste, isso aqui é o true, isso aqui eu faço. Ah, massa, relembrei. Aí pronto, beleza? Então, é muito mais nessa ideia de tipo, velho, eu sei que existe um operador ternário, que ele vai fazer ele vai fazer um teste, e se for false, se ele for true, ele traz uma coisa, e se for false, ele traz outra. E beleza. É muito mais sobre saber que existe do que gravar, tá ligado? Mas é isso. Então, a gente terminou aqui. Vamos ver aqui o pódio. E a gente vai logo em seguida fazer os exercícios aqui no Getter, nós três, e a gente para aqui o vídeo. E aí, ó, André. O Bruno ficou em peguei segundo e logo dois terceiro. Aí. lugares, né? É. Ó, 2 mais 3 é 5. Então 5 é maior que 1. Então o André perdeu. Tô brincando. Pronto, massa. Então é isso, pessoal. Se você está vendo esse vídeo agora, a gente está numa quinta-feira aqui, né? Se reunindo aqui no Getter. E agora a gente vai juntos fazer o exercício 6, né? Vai estar aqui no GitHub. Qualquer dúvida, você vai lá aqui no Programação Sem Plantinha, na parte de exercícios trilha JavaScript. A gente tem já a sequência todinha, inclusive como fazer o fork do projeto, tudo bonitinho na sequência aqui, beleza? Então, é isso. Até mais. Quinta-feira que vem estamos aqui de novo. Se você está vendo esse vídeo aí no YouTube, entre em contato com a gente se quiser participar pelo Discord ou até deixando um comentário aqui, beleza? E é isso. Vocês querem falar alguma coisa, galera? Tranquilo aí, né? Então, é isso. Até a próxima. Valeu.